Mais um dia, sexta-feira, dia 11. Tomar café juntas. Hoje eu tô com outro coração. I love New York. Eu amo a vida, pra dizer a verdade. Eu amo a vida, amo estar aqui, começando o dia lendo o Eclesiastes do Rei Salomão, nos preenchendo com sabedoria. E enquanto eu espero vocês entrarem, olá, bom dia. Aí tem os que acordam cedo também. Pedir para vocês passarem, né, o link para outros amigos, para pessoas que possam aproveitar disso. Enquanto vocês estão assistindo, manda foguinho, manda coraçãozinho. São coisas que são importantes para o Instagram e para a gente divulgar. Vila, olá, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Escribe, ¿dónde eres? Muita gente. Buenos dias, para quem está vindo de língua espanhola. Lá. Alessandra, bom dia. Ok, então, já estamos aqui, então vamos começar. Argentina, muy bienvenida. Entonces, lo pasas a tus amigas para que más gente pueda estar con nosotras y aprender con el rey Salomón. ¿Okay? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenos Aires, ai que coisa boa, né? Andrei. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler de novo o verso 7. O que aconteceu? Ontem eu acordei sonada, aliás, não acordei. Eu entrei no chuveiro, esqueci de botar a touca e molhei o cabelo inteiro. Não era dia de lavar o cabelo. Eu tinha hora para chegar aqui. E aí eu cheguei aqui, sabe assim, quando chega afobada. E aí eu entreguei o verso 7 para vocês. Do jeito que eu podia naquele dia, no estado que eu estava, mas eu senti que eu posso fazer melhor. Então hoje eu peço permissão para vocês para ler o verso 7 do livro Eclesiastes, capítulo 1, novamente, ok? Com a visão mais centrada, né? Mais presente. Então vamos lá. A frase diz assim: todos os rios vão para o mar e o mar não se enche. Há um lugar para onde os rios vão, para lá tornam a correr. Voltam para a origem. Isso eu falei ontem, né? Então, aqui a reflexão de hoje, né? Salomão nos convida a olhar para o fluxo invisível da vida. A vida tem um fluxo e retorna. Talvez ele esteja falando, eu estou pensando aqui, será que ele está falando de reencarnação? Que a vida vai ter um fim, se encontra com o Criador e torna a nascer e tem um caminho todo de vida. É uma possibilidade que me ocorreu agora. Mas o que ele... Vamos pensar, possibilidade. Se vocês têm possibilidade que vocês imaginam, escreve aqui para mim. Essa aqui, o espaço é de conversa, ok? Quanto mais opiniões e mais sugestões, mais rico fica o espaço, tá bom? Então, todos os rios vão para o mar, certo? E o mar não se enche. Depois tudo volta para o mesmo lugar, é o que ele está falando, não é isso? E por que o mar não se enche? Isso foi a minha pergunta de ontem. Porque tudo que ele recebe, ele devolve. Ele não se enche, ele recebe e devolve. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu recebi um conhecimento, estou devolvendo. Estou entregando para mais pessoas poderem divulgar e aproveitar, né, desse conhecimento. Então, a água do rio nasce, né, vem da nascente. A gente chama de nascente lugar que a água brota. E ela tem todo um caminho, chega no mar ela evapora com o calor do sol, né? Vira nuvem, que vai até a nascente do rio, ou ao meio do caminho,
e vira chuva que alimenta os rios. É um fluxo perfeito entre dar e receber. Ciclo completo de dar e receber. Coluna está dizendo que talvez tenha a ver com a hora de plantar e a hora de colher. Tem a hora de plantar e tem a hora de colher. Com certeza. Obrigada. Vamos enriquecendo. Vem com ideias novas. Maravilhoso. Vamos pensar nisso também. Faz parte. Então, sistemicamente, essa é uma imagem clara de equilíbrio. Dar e receber. O rio dá, o mar recebe, transforma em nuvem e devolve para o rio. Né? É perfeito quando esse dar não é interrompido. Né? Quando esse receber também não é impedido. Porque os pais dão, eles dão a vida, dão tudo para aquela vida sobreviver e os filhos recebem. Mas muitas vezes os filhos entram na crítica. Por que eles entram na crítica? Por que nós, filhos, entramos na crítica? Porque a gente recebeu muito e não sabe, não tem como devolver para os pais. Então, a gente critica. E quando a gente critica, quando a gente acha defeito, não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, eu vou fazer diferente. Eu já falei isso uns 2 dias atrás. Eu estou negando a mim mesma, porque eu tenho pai e mãe dentro de mim. Queira ou queira, quer não, 50% das minhas células vêm do meu pai, 50% das células vêm da minha mãe. É assim, não há o que mudar, nós somos feitos assim. Então, quando eu digo eu não quero, eu estou negando, eu estou rejeitando. E eu estou impedindo que a minha mãe me dê o que ela tem para me dar. Ou que meu pai me dê o que ele tem para me dar. O que ele tem para me dar. Não o que eu quero receber. Cada um dá o que tem para dar. Importante isso, né? Então, eu não recebo porque eu sinto culpa, ou de repente é alguém numa relação que recebeu muito, né? E não quer mais, chega, não aguento mais porque eu não vou conseguir devolver isso nunca, então é muito, não quero, né? Então a gente impede o fluxo de dar e receber, né? Por exemplo, uma pessoa que só recebe, por exemplo, tem isso nas relações, mas tem isso entre pais e filhos, né? Os filhos só recebem, e eles não sabem como devolver, porque para os pais eles se adaptam, nós, né? Nós como filhos. Então, é que eu estou falando de criança, mas não. Nós como crianças, como filhos, a gente se adapta, a gente aprende com eles, toma as crenças, as dores, tudo isso é lealdade sistêmica, né? Mas chega um momento que mesmo isso é muito. E daí o adolescente, principalmente, a gente não sabe como devolver. Então a gente para de querer receber. Não quero que me dê mais, eu sou independente. E aí esse não quero mais, ou numa relação, quando é muito, não sabe como devolver. Porque assim, recebe e não devolve. Recebe e não devolve. Quando vai ver, um acúmulo de recebeu e aí não sabe, não tem como devolver mais, não? Então, quando isso acontece, algo se rompe. O ciclo entre dar e receber se rompeu. O que acontece com o sistema? Ele adoece, né? Outra coisa importante a água do rio é doce. E a água do mar é salgada. E aí? Por quê? Conta pra mim, o que vocês acham? Eu não sei porquê, eu não sou física, nem sou química. Mas, sistemicamente, isso me lembra que aquilo que eu recebo se transforma dentro de mim. Eu recebi vários conhecimentos e eu estou aqui compartilhando com vocês esses conhecimentos, mas o que eu estou falando dentro de você que está me ouvindo
isso tem outro eco, outra conotação. Isso se transforma dentro de você, dentro do seu conhecimento, dentro da sua estrutura, dentro das suas possibilidades, né? Então, quando o rio chega no mar, essa água do rio, ela não perde o seu valor, né? Ela ganha uma outra identidade, uma outra função. Olha que bonito. O rio é doce, o mar é salgado. Quando essa água chega no mar, ela se transforma, né? Tudo é água, mas ela se transforma. E ela não perde a identidade dela, ela ganha uma outra função, uma outra identidade, né? A vida também é assim, exatamente, né? Aquilo que a gente dá ou aquilo que a gente recebe se transforma dentro da gente. Então, se você for contar o verso de hoje para alguém, você vai contar do seu jeito, transformado, mais rico provavelmente, porque tem a sua experiência junto, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está sempre ajudando todo mundo. Eu estou nessa pessoa essa semana, mas essa pessoa tem dificuldade em pedir ajuda, né? Eu atendo muito paciente, cliente que está soberbado. Aí é muito para mim. Eu falo para ele, pede ajuda. Falo para ela, pede ajuda. Você pode pedir ajuda. Ser frágil não é ser fraca. Você pedir ajuda tem que ser muito forte. Tem que ser muito segura de si mesma, não é não? Então, tem que saber pedir ajuda. Então, pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda, uma pessoa que só dá e não permite que a chuva o alimente, não recebe. A gente precisa se alimentar também. O que nós estamos fazendo aqui de manhã? Nós estamos nos alimentando. Oba, alguém escreveu, coluna romana. Para haver essa, então ela está dizendo que para haver essa transformação, eu acredito que tenha que haver o despertar individual. É isso, despertar. Se nós estamos aqui acordando, nós estamos despertando. Tirando o véu, a venda, né? Estamos vendo, estamos olhando. É isso que nós estamos fazendo, maravilhoso, obrigada. Outro exemplo, né? Seguindo, alguém que recebe muito da família, recebe dos pais, recebe dos amigos, e aquilo de repente ela se sente muito, muito culpada de só estar recebendo. E aí essa culpa bloqueia o movimento natural dela de devolver. E aí o que a gente ensina? Eu pelo menos ensino, e se você quiser ensinar os jovens, faça isso também, é que não precisa devolver para o pai e para a mãe, devolve para a sociedade, devolve para os amigos, sendo gentil com os amigos, sendo gentil no trabalho, acolhendo quem está precisando de acolhimento, tendo um olhar desperto, como disse a minha amiga Colona, tendo um olhar aberto, desperto. Eu vou procurar, amanhã eu trago o desperto, mas desse eu sei que é tirar. Vamos tirar. Imagino que seja o véu. Então a gente vai devolver de outra forma, na forma que cabe agora para cada um, né? Talvez seja a hora de evaporar, talvez seja a hora de chover, talvez seja a hora de virar nuvem, né? A nuvem, o que a nuvem faz? Ela recebe aquele vapor todo e ela vai crescendo, ela vai virando eu ia falar uma entidade, mas fica um baú de conhecimento acumulado, né? A gente vai acumulando, ele vai acumulando aquele vapor e aquilo se transforma dentro da nuvem, dentro de nós, e aí desce como chuva. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Chuva. Né? Então, minha pergunta de hoje. Na sua vida, você sente que tem
equilíbrio entre dar e receber? Tem esse equilíbrio? Você está equilibrando? Presta atenção. Pensa assim um pouquinho em quais relações você é mais rio e em quais relações você é mais mar. Uma hora a gente é rio, uma hora a gente é mar. Quais relações? Observar, né? E você permite, é importante, porque a gente tem que permitir que aquilo que a gente recebe se transforme dentro da gente. A gente deixa que isso aconteça? Então, é o nosso pensamento de hoje. Então, antes de eu seguir para a meditação, quero lembrar para quem está assistindo que essa live fica gravada. Ela vai subir a parte gravada daqui a 5 minutos. Assim que terminar a live, 5 minutos depois, ela sobe gravada. Tem um link na minha bio que você entra no grupo do Rei Salomão, cá entre nós, onde eu coloco o resumo disso que eu falei hoje. Mas como isso é falado fenomenologicamente, eu vou ouvir toda essa live novamente, são 15 minutos, e aí eu vou transcrever e vou colocar lá no grupo, ok? Então para chegar a mensagem por escrito no grupo, leva um pouquinho mais, porque eu preciso me ouvir de novo, ver todas as coisas que eu falei para poder trazer para vocês, tá bom? Então, vamos nos preparar para o pensamento da nossa meditação de hoje. Novamente, a recomendação é: repete as minhas frases em voz alta para que você se ouça e que isso possa ficar gravado no seu caminho neural e na sua memória, tá bom? Então, primeira coisa, hoje eu me coloco no fluxo. Hoje eu me coloco no fluxo da vida. Eu recebo com gratidão e quando eu devolver, eu devolvo com generosidade. Eu recebo com gratidão e devolvo com generosidade. Eu permito que aquilo que entra em mim encontre um novo caminho de volta à vida. Eu permito que aquilo que entra em mim encontre um novo caminho de volta à vida. Bonito, né? Bem bonito, também gostei. Então, bom dia para nós. Hoje é sexta-feira, dia de véspera de fim de semana, mas também é Shabat, que é o dia de paz. Então, que seja um dia de paz e de muita generosidade para quem recebeu, de compartilhar com mais pessoas. Um beijo carinhoso. Amanhã vamos para o verso 8. E é um verso legal. Posso garantir que é. Tudo de bom. Muita paz. Shabbat Shalom.